Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos na nossa Casa Seva, sob a proteção e a bênção da egrégora que nos tutela todos os dias, para darmos continuidade ao nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos. Nós já estamos aqui na parte segunda, no capítulo 1, dos Espíritos. Já falamos sobre a escala espírita, já falamos sobre a ordem dos espíritos, ou seja, espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros, Já estudamos isso tudo. Então hoje nós vamos falar das questões de número 114 a 127. Nós vamos falar sobre a progressão dos espíritos. Como é que os espíritos progridem de uma ordem a outra, de uma classe para outra, e como que funcionam as leis espirituais desta progressão, ok? Então aqui, na questão 114, a pergunta do Allan Kardec era se os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são os mesmos espíritos que se melhoram. Lógico, por tudo que nós já estudamos e pela resposta dos espíritos aqui, nós sabemos que são os mesmos espíritos que se melhoram. Por quê? Porque estamos todos aqui com uma única função: conseguir a progressão espiritual. Então são os mesmos espíritos que se melhoram, e melhorando, eles passam de uma ordem inferior para outra mais elevada, e assim sucessivamente, até chegarem à condição de espíritos puros, não é? Aí vem a pergunta 115. Os espíritos terão sido criados bons alguns e outros maus? Claro que não, porque quando Deus criou os espíritos, quando Ele criou o fluido universal, deste fluido universal Ele nos criou a cada um de nós, Ele não nos criou bons ou maus, nos criou simples e ignorantes, E isso quer dizer o quê? Sem saber de nada. E a cada um de nós, Deus deu uma determinada missão. Qual que é o objetivo dessa missão? Nos esclarecer e nos fazer chegar progressivamente a essa perfeição que nós falamos agora mesmo. Através do quê? Através do conhecimento da verdade universal. Porque é a verdade universal que nos aproxima de Deus, que nos aproxima da divindade. Então, nessa perfeição, só nessa perfeição, quando a atingirmos, que nós vamos encontrar pura e verdadeira felicidade. Não essa felicidade que nós entendemos aqui no mundo, que realmente nós não temos ainda condição espiritual para entendermos essa verdadeira felicidade, E como é que a gente consegue isso? Passando pelas provas que Deus nos impõe, é que nós vamos adquirir o conhecimento necessário à evolução espiritual. Agora, não é que tenham sido criados alguns bons e outros maus, não. A diferença é que alguns de nós, alguns espíritos, aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa ao nosso destino final. Agora outros só suportam as provas murmurando. E a murmuração a gente já sabe o que faz, Afasta a gente da perfeição e dessa tão sonhada felicidade, Então aí, no subitem dessa questão aqui, o Allan perguntou: segundo o que acabou de ser dito, os espíritos em sua origem seriam iguais a crianças ignorantes, Aí os espíritos responderam sim, e ainda disseram: esta comparação é excelente.
Existem crianças rebeldes, não é? E crianças mais assertivas, mais obedientes. E a criança rebelde, ela se conserva ignorante e imperfeita por pura rebeldia, porque não quer progredir. Então, o aproveitamento desses espíritos murmuradores é como o das crianças rebeldes. Vai depender da maior ou menor docilidade de cada um de nós, da submissão, não é? Mas a vida do homem tem um termo, e a dos espíritos se prolonga no infinito, não é mesmo? É por isso que eles têm uma chance maior de progressão do que nós, encarnados. Aí a 116 pergunta se haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores. É claro que não, né, gente? Por tudo que nós já estudamos, nós sabemos que não. Nós sabemos que o espírito pode progredir ou estacionar, regredir nunca. Quer dizer, ele pode ficar um tempo maior numa ordem inferior, mas demoradamente ali. Porque como nós já dissemos aqui, ó, Deus é um Pai justo e misericordioso, então Ele não vai banir os seus filhos para sempre. Será que nós iríamos achar que Deus, que é tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que nós mesmos somos? Tem como, não é mesmo? Aí a 117 pergunta se depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição. Conforme tudo que nós já vimos aqui, é certamente que sim, que eles vão alcançar essa perfeição mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la, não é? E a submissão que tem à vontade de Deus. E na 118, podem os espíritos degenerar? É o que nós acabamos de dizer agora mesmo. Não. À medida que eles avançam, não é? Eles compreendem quais os defeitos, quais as dificuldades que os distanciavam da perfeição e não querem voltar para aquilo. Quando o espírito conclui uma prova, ele fica com o conhecimento de onde ele veio e não esquece isso nunca mais. Ele pode permanecer estacionado, como nós dissemos, mas regredir nunca. E vem a 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Gente, se Deus nos tivesse criado a todos perfeitos, nós não teríamos nenhum mérito de gozar os benefícios dessa perfeição. Olha, se já nascêssemos perfeitos, como é que a gente ia saber o valor do trabalho de evoluir? De forma alguma. Onde estaria o nosso merecimento e onde estaria a luta para conseguir? Porque a gente sempre ouve dizer, né? O que vem fácil vai embora fácil. Então aquilo pelo qual nós lutamos é que permanece. Por quê? Porque nós sabemos o valor do caminho que foi traçado, assim também os espíritos, certo? E outra coisa, a desigualdade que existe entre os espíritos, essas várias ordens de espíritos, é necessária a personalidade de cada um. E além disso, as missões que eles desempenham nos diferentes graus da escala espírita que nós já estudamos, estão nos desígnios da providência. E tudo isso serve para quê? Para a harmonia do universo. Deus não faz nada pelo simples prazer de fazer. Tudo na ordem espírita tem um propósito. E todo o propósito de Deus é para o bem, ainda que a princípio possa não parecer, mas é. Inclusive a gente costuma dizer, né, que o mal nada mais é
do que o bem em estado embrionário, ou seja, o bem que ainda não germinou, não é? Na vida social, será que todos os homens podem chegar às mais altas funções? Por exemplo, quando existiam os reis, será que o soberano de um país, por que ele não fez de cada um dos seus soldados um general? Por que é que hoje em dia todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os estudantes não são mestres? É aí que está a diferença entre a vida social, ou seja, a vida humana, e a vida espiritual. Enquanto a vida humana, a vida social é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a vida espiritual é indefinida, porque nós somos espíritos eternos, né? A vida espiritual é indefinida e por isso ela oferece a todos a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Maravilha, né, gente? Como que a norma, a lei espiritual é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque Deus é perfeito. E perfeito em amor. E quando a gente ama alguém, a gente faz o melhor por aquela pessoa. E Deus nos ama profundamente a todos. Então a norma, a lei que Ele criou, da evolução espiritual de todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, é baseada na lei do amor. Por isso é perfeita. Certo? Vem a questão 120. Perdão. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Nós já vimos aqui que não, que fomos todos criados simples e ignorantes. Então, não se passa pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Porque o mal é filhote da ignorância. A partir de quando o espírito começa a ter um maior conhecimento da vida espiritual, de como se deve agir no amor ao próximo, ele vai perdendo o quê? Ele vai perdendo a ignorância. E por isso vai se tornando um espírito bom, né? Questão 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? É uma pergunta retórica essa aqui, né? Que já foi respondida por várias outras aqui. Mas por que alguns resolvem estacionar aí no mal, na ignorância? Acho que muitos de nós já, pelo estudo da doutrina, já temos essa resposta, né? Deus não fez de nós fantoches. Deus nos deu o quê? O livre-arbítrio, não é verdade? Deus não criou os espíritos maus. Conforme dissemos, criou simples e ignorantes. O que é um espírito simples e ignorante? Ele tem aptidão tanto para o bem quanto para o mal. E os que são maus se tornaram assim por vontade própria, ou seja, pelo seu livre arbítrio. E vem aqui a questão 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles, nos espíritos, algum princípio, uma tendência qualquer que os encaminhe para uma senda de preferência a outra, ou seja, um princípio que os encaminhe ou para o bem ou para o mal? A gente acabou de dizer aqui, né? O livre-arbítrio
ele se desenvolve à medida que o espírito toma consciência de si mesmo. Ele vai agregando conhecimento. Então, a partir daí, o seu livre-arbítrio, que aqui pode se entender como tendência para um lado ou para o outro, vai se desenvolvendo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Aí já não seria uma escolha, certo? A causa não está nele, a causa está fora dele, no seu exterior, nas influências que ele tem e às quais ele pode ceder, sejam essas influências boas ou más. Quem decide isso? O livre-arbítrio de cada um de nós, certo? É o que se contém na grande figura, emblemática, naquela da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros resistiram a ela. Essa figura é emblemática, a questão da queda do homem, porque é uma forma mais simples de mostrar aos nossos irmãos que têm o livre-arbítrio e por isso não querem estudar muito, não querem ter um conhecimento mais elevado nesse momento. A queda do homem significa isso, gente. A consequência do livre-arbítrio de cada um de nós, certo? E aí a gente entendeu isso aqui, aí vem um questionamento, que inclusive está aqui também. Mas se as influências são externas, de onde vêm as influências que são exercidas sobre os espíritos? Aí sim! Olha, nós sabemos que nós somos rodeados de espíritos desencarnados o tempo todo. Nós aqui encarnados o somos. E os espíritos da erraticidade, os espíritos desencarnados também. Todos nós temos companhias, certo? Então essas influências que fazem com que os espíritos tenham o livre-arbítrio de procurar a senda mais difícil, a chamada porta larga, porta do mal. Influência vem dos espíritos imperfeitos que procuram se apoderar deles, certo? Que pretendem às vezes dominá-los e que ficam felizes quando veem que ele está sucumbindo à sua influência. Interessante disso aqui, gente, que vem mais uma vez uma figura emblemática, Isso aqui é a simbologia do Satanás, certo? Na realidade, a historinha do Satanás, é isso aqui, é simbolizada por Satanás e a influência de espíritos inferiores sobre os outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Interessante, não é? Como Deus nos deu, a nós outros aqui, o livre-arbítrio de querermos procurar o conhecimento espiritual, com isso vem o verdadeiro conhecimento sobre todas as figuras emblemáticas das quais nós ouvimos falar a vida inteira. E isso é mais um exemplo do amor de Deus por nós, certo? Aí vem a continuação aqui. E essa influência só se exerce sobre o espírito na sua origem, ou seja, lá na criação do espírito? Não. Essa influência acompanha em toda a sua vida de espírito, até que ele consiga tanto império sobre si mesmo, tanto controle e tanto conhecimento espiritual, que aí os irmãozinhos ditos maus, imperfeitos, da ordem dos irmãos imperfeitos, não acham mais lugar para estarem ali e decidem de acompanhá-lo. E por acompanhá-lo a gente pode entender obsidiar, certo?
que é um acompanhamento negativo, o acompanhamento nocivo, é uma obsessão, certo? Quando o espírito imperfeito vê que aí não tem mais campo, ele deixa de obsediar, certinho? Né? Aí vem a 123. Por que Deus permitiu que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Já falamos isso aqui várias vezes. Nós não podemos ousar pedir a Deus contas dos atos dele, podemos? É claro que não, não é mesmo? Mas nós podemos dizer o seguinte, que a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele dá a cada um de nós. Ou seja, a sabedoria de Deus está na criação do livre-arbítrio para cada um de nós. Nós é que escolhemos o que somos hoje. E o que escolhemos para nós hoje terá como consequência o que formos amanhã, nesta vida ou na vida espiritual. 124. Há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto. Deve haver sem dúvida gradações entre esses dois extremos. Então, já vimos isso aqui no estudo das ordens dos espíritos. Agora, o interessante, gente, é que entre esses extremos, ou seja, aqueles que se comprazem no mal absoluto e aqueles que promovem o bem absoluto, é que estão os casos intermediários, que são a grande maioria, e nós estamos neles. Não somos nem totalmente maus, nem esplendorosamente bons. É a grande maioria dos espíritos, encarnados e desencarnados. Ou seja, estamos todos trabalhando, lutando para conseguirmos retirar os nossos defeitos, as nossas dificuldades que impedem a nossa progressão espiritual. E essa é a diferença entre nós e aqueles irmãos que ainda se comprazem no mal absoluto. Nós queremos progredir e eles preferem estacionar, por enquanto, porque todos vamos progredir, né? Aí a 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal, aliás, eu acho essa expressão senda do mal, eu acho assim, retrógrada, perdão, Kardec. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal, pelo caminho da imperfeição, digamos assim, poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros. Talvez Malan, naquela época, tenha usado essa expressão senda do mal, porque não havia ainda uma dialética melhor, uma expressão melhor naquela época, né? Eles vão chegar ao mesmo grau? Claro que vão, porque nós já dissemos que todos nós vamos progredir, mas as eternidades desses serão mais longas. E o que a gente entende aqui pela expressão eternidades? Eternidade aqui no caso é a ideia que os espíritos inferiores fazem do tempo de sofrimento que eles têm entre cada encarnação ou de cada vez que eles sucumbem a uma prova. Podem estar inclusive na erratividade, porque lá também estão progredindo, estão passando por provas lá e sucumbem. Cada vez que ele sucumbe, ele não sabe quanto tempo vai demorar o sofrimento que é a consequência dessa sucumbência. Então, cada espaço de tempo é o que se chama aqui de eternidade. Então, as eternidades deles, ou seja, o tempo de sofrimento é mais longo do que o daqueles espíritos que erram tentando acertar, que é o nosso caso, certo? 126. Chegados ao grau supremo de perfeição,
Os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito que os outros? É claro que não. Deus olha da mesma forma para aqueles que se transviaram e para os outros. E ama a todos, todos nós, com o mesmo coração. Por isso Ele é Deus. Por isso o amor dele é profundo, puro e infinito por todos nós. Aqueles que são chamados de maus, porque sucumbiram, né? Mas antes de terem sucumbido, eram simples espíritos, criados como simples e ignorantes, porque foi assim que Deus criou a todos. Então, se Deus criou a todos da mesma forma, Ele não vai ter um amor diferente para cada um. Eu, Valéria, particularmente, se fosse Deus, eu amaria muito mais aquele que lutou, que sucumbiu e conseguiu crescer. Porque ele sentiu na pele de espírito é muita coisa, né? Que espírito tem pele, mas eu estou falando que tem. Ele lutou mais, certo? Mas Deus ama todos nós igualmente. A última questão de hoje: os espíritos são criados iguais? Quanto às suas faculdades intelectuais, já vimos que não. Há espíritos que desenvolvem mais os pendores intelectuais do conhecimento e outros que desenvolvem mais os pendores da moralidade. Mas todos vão desenvolver esses pendores e só atingirão a perfeição quando tiverem desenvolvido tudo, quando formos apenas amor, puro amor. Às vezes eu fico imaginando como será que vai ser isso, que é uma coisa que a gente não sabe nem definir, porque não está nas nossas condições agora. Os espíritos que desde sempre seguiram o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos, tá bom? Eles não têm, é claro, os maus pendores que os outros têm, mas precisam adquirir experiência e os conhecimentos que são indispensáveis para alcançar a perfeição, é o que a gente acabou de dizer aqui. Nós podemos compará-los a crianças, não é mesmo? Que seja qual for a bondade dos instintos naturais, né? Elas vão sempre necessitar de desenvolver e esclarecer tudo. E não passam sem transição da infância para a maturidade. Está lá na infância, para chegar à idade adulta, tem o quê? Tem a adolescência, que nós mães e pais chamamos de aborrecência. Mas é ali que tudo vai se transformando e que o conhecimento moral fica mais amplo, para que aquele espírito na maturidade possa realmente estar se desenvolvendo nesses dois pendores, intelectual e moralidade. Assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença principal de que a criança tem instintos já inteiramente formados, que vêm de outras encarnações. Enquanto que o espírito, quando se forma, ele não é nem bom nem mau. Ele tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre arbítrio. Então nós terminamos aqui hoje de falar sobre a progressão dos espíritos. Agradecemos a presença de todos aqui nesse momento, encarnados e desencarnados, e rogamos à espiritualidade e à egrégora que tutela a nossa casa Seva, que tenhamos uma tranquila e produtiva continuidade dos trabalhos da noite de hoje. Gratidão a todos.